Olá, meu nome é Ricardo de Sampaio Dagnino, sou professor do Departamento Interdisciplinar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no campus Litoral Norte. E hoje eu vou apresentar para vocês, aqui no Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana, o tema riscos para pensar cidades inteligentes e sustentáveis. Eu vou me basear num artigo que foi escrito por mim e pelo professor Salvador Carpe Júnior, da Universidade Estadual de Campinas, que foi publicado sob o título Risco, o conceito e sua aplicação, na revista Climatologia e Estudos da Paisagem, de Rio Claro, em 2007. Esse texto, esse artigo, ele é amplamente acessível, né? Se você digitar no Google esse tema, esse título, você vai encontrar, e eu estou me baseando nele. As referências que eu vou citar durante a apresentação estão todas disponíveis neste texto. E eu espero que vocês gostem. Bom, inicialmente é preciso conceituar, né, o que nós estamos chamando de risco. E é bom lembrar que não existe um conceito unificador para trabalhar com os problemas e as alterações ambientais, né? Na temática ambiental são usados diversos termos para tratar das alterações e dos problemas, como riscos, acidentes, perigos, alias, que deriva do inglês hazard, ou o próprio azar, né? E os desastres. Muitas vezes, eles são utilizados para tratar das mesmas coisas. E a palavra risco está ligada etimologicamente ao termo latino risico e risco, que se liga, por sua vez, ao termo ressecare, que significa corte, como se fosse uma ruptura numa continuidade ou um risco que se faz numa tela em branco, segundo Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. O risco é uma função, para outros autores, que conjuga diversos fatores. A natureza, ou o tipo do perigo que se está se tratando, acessibilidade ou via de contato, e que significa o potencial de exposição das pessoas a um determinado fator. Características da população exposta, que são os receptores, né, os sujeitos que correm riscos, né, e a probabilidade de ocorrência também é um risco, né, o risco de que algo aconteça, além da magnitude das consequências. O risco está presente em situações ou áreas em que existe a probabilidade ou a susceptibilidade ou a vulnerabilidade ou acaso ou azar de ocorrer algum tipo de crise, ameaça, perigo, problema ou desastre. Embora as definições e interpretações sejam numerosas e variadas, todos reconhecem que o risco, no risco, né, possui dentro dele a incerteza ligada a um momento futuro, né, um tempo em que o risco poderá se revelar, ou também não se revelar. Essa é a ideia da incerteza ligada aos eventos. O ideograma chinês, para a palavra crise, é a conjugação entre o risco ou perigo de que algo ocorra em um determinado momento específico. A crise, então, traz em si uma mudança que tem um momento certo para ocorrer. Então, esse é o ideograma chinês para a palavra risco, perigo ou caos. Do outro lado, a palavra ji, que significa oportunidade, momento de mudança. E deles dois se junta a palavra crise, do risco e da oportunidade. É bom lembrar que isso aparece em vários livros, aparece no livro do Al Gore, por exemplo, A Verdade Inconveniente, né? Isso é mencionado
pelo ex-presidente dos Estados Unidos e por outros autores também. É importante agora a gente avançar num tema, quando a gente está falando de cidades, quando nós estamos falando de sustentabilidade, né, que são os riscos ambientais. Então, os riscos ambientais, e quando nós estamos tratando especificamente disso, nós já vamos falar um pouquinho melhor, é importante termos noção de que é um tema interdisciplinar, né? O risco, quando a gente trata dessa forma, ele pode fazer relação entre a percepção, né, do que eu entendo como risco, cada um de nós percebe como se for um risco, e de outro lado, um conhecimento técnico-científico que vai determinar se algo realmente é um risco ou não, né? Se a minha percepção ela é uma percepção induzida por alguma notícia falsa ou por alguma percepção equivocada, ou se realmente existe um risco de que algo aconteça. E, por outro lado, eu preciso de alguns conhecimentos necessários para identificar os riscos, né? Então, a interdisciplinaridade está permeando toda essa tendência, essa possibilidade de eu identificar os riscos, né, que estão à minha volta. Em termos de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, o entendimento do risco é muito importante, né? Porque a ciência, ela desde o início, né, e até hoje, né, busca-se através dela e com ela a liberdade de pensamento e de ação, né? E evitar o cientificismo, né? Então, a liberdade de pensamento, de tentar descobrir coisas novas, né? Inovações, novas possibilidades, e aí uma gama de possibilidades, né? Desde viagem ao espaço até curas para doenças que temos aí, passando por melhor saneamento básico, né? Formas de distribuição de renda, diminuição da violência, tudo isso a ciência pode colaborar, desde que se não dogmatize, desde que evite o cientificismo. A tecnologia, né, de um lado, ela pode ser considerada uma fonte de risco, de outro, ela pode, algumas outras tecnologias podem funcionar para remediar riscos, né, e evitar problemas ambientais, problemas sociais. O S dessa sigla, CTSA, a sociedade, né, é muito importante porque os riscos são objetos sociais, nós já vamos mostrar sobre isso. E o ambiente, que é tudo que nos envolve, né, que está no nosso entorno, e é extremamente importante situar os riscos no espaço. Uma outra abordagem importante é a questão do local e do regional, né? Então, nós temos aí a questão da escala dos fenômenos, a feição e os modos de implementação dos riscos no espaço. Então, nós temos, por exemplo, riscos pontuais, né? Riscos pontuais podem ser, por exemplo, um foco, né? Uma área na minha cidade onde eu tenho focos de deposição de lixo, né? De resíduos sólidos, onde a partir dali podem surgir vetores que podem causar doenças. Tá? Então, são feições, são fenômenos na escala do ponto. Por outro lado, nós temos feições em formato de linha, né? Um rio, por exemplo, tá? Poluído, que atravessa uma área urbana, não é? Ou que está dentro de uma bacia hidrográfica e ele fica visível na paisagem no formato de uma linha. E riscos que ocupam uma certa área, né? E que são representados no espaço e são visíveis no espaço em termos areais, ou zonais também. Tá? Isso é muito importante porque quando nós trabalhamos com sistemas de informação geográfica, com mapas, os riscos de maior magnitude espacial, né, de maior área, eles vão ser melhor representados em formato zonal, em polígonos, por exemplo.
E aí nessa questão do diálogo escalar entre local e regional, nós temos a questão da vinculação da bacia, né, e os conhecimentos necessários para o mapeamento de risco. Então a vinculação de uma bacia hidrográfica ou de uma bacia de riscos que nós vamos ver adiante. E fundamentalmente, uma questão muito importante, a educação ambiental, né? Então, identificar riscos, mapear riscos, ela é uma atividade de educação não formal, muito transversal, que pode ser muito bem utilizada nas escolas, né? Então, nós temos aí muitos exemplos de mapeamento participativo, mapeamento ambiental, cartografia social realizadas em escolas, né? Então, eu já participei de cursos, já ministrei cursos para colaborar nisso, né, em escolas, para capacitar os professores a trabalharem com seus alunos as realidades locais, né, identificando riscos e problemas ambientais no bairro onde a escola está inserida, por exemplo. E os saberes transversais que eu já falei. O risco em relação à ciência moderna, ela tem muito diálogo. Em relação a isso, algumas abordagens teóricas modernas podem ser muito úteis na definição do conceito de risco. Tá? Dentre elas temos a relatividade de Einstein, a probabilidade e a incerteza do Heisenberg e a lógica nebulosa ou difusa, que vem do inglês fuzzy. Tá? Então, um dos autores é o Cosco, que eu vou falar logo. E isso é muito importante porque quando nós estamos trabalhando com saberes transversais, né, e educação ambiental, então isso é muito importante porque vamos ter aí, por exemplo, a contribuição de professores de física, que poderão trabalhar com seus alunos a temática do Einstein e do Heisenberg, por exemplo, tá, das teorias da relatividade. Então, basicamente, na relatividade, o que eu tenho? Existe uma relatividade associada ao fato de que as certezas de uns podem ser as dúvidas dos outros. Assim, deve-se levar em conta e respeitar as experiências e as percepções dos outros, sejam de uma cultura comum, sejam completos e estranhos. As pessoas consideram como risco uma situação de perigo potencial ou evento que originou a catástrofe. E o conceito de risco pode ser baseado na sua própria experiência e na honestidade individual ou memória coletiva da sociedade a que pertencem, aqueles que já vivenciaram algo semelhante. Então, o risco, nesse sentido, ele é muito relativizado pelas experiências pessoais. Então, uma população mais exposta a um determinado risco, né, vai encarar aquele evento, aquele risco de uma forma diferente. Né? Até algumas pessoas se acostumam com alguns riscos, de tanto convívio que elas têm, né, elas passam a naturalizar o risco cotidiano que elas vivenciam. Em termos de probabilidade e incerteza, a gente pode pensar numa afirmação, né? E quando conhecemos a velocidade ou o movimento de um evento, não temos condições de determinar sua localização exata, e vice-versa. Né? Quando eu sei a localização exata, eu tenho dificuldade de calcular a velocidade. Esse é um princípio da incerteza de Heisenberg. E temos, a partir disso, então, quanto mais perto nós chegamos de uma conclusão objetiva e realista sobre o grau dos problemas e a qualidade dos riscos, mais a nossa conclusão será relativa e incerta. Né? Eu tenho dificuldade de mensurar. Uma coisa muito importante em termos da escala individual, né, a chamada psicanálise do risco, é muito interessante porque no nível individual, em contraste com a memória e a experiência coletiva, nós temos o que nós chamamos de uma noção psicanalítica dos riscos. Então, com base no Antônio Amaro, que é um professor português, nesse texto, ele chama atenção para um fenômeno da psicanálise chamado recalcamento. O que, se tratando de riscos, pode significar uma postura individual de negar ou subestimar o risco, bem como se recusar inconscientemente em admitir imagens, acontecimentos, lembranças e representações de perigo. Então, isso é muito importante, pessoas que passaram por traumas, que têm essa possibilidade de recalcar, né, e não admitir aquilo, e isso acaba dificultando essas pessoas a identificarem
se porventura, num momento futuro, elas vivenciarem algo semelhante, elas vão ter dificuldade de identificar porque elas fizeram um processo de recalcamento. Então, dessa forma, parece plausível que a melhor forma de encarar o risco é não tratá-lo como uma ameaça rara, uma atividade incomum ou exógena. A saída dessa situação é admitir que ele representa uma ameaça possível, muitas vezes habitual ou familiar às nossas atividades. Tá? Outra ideia interessante do mesmo autor, Antônio Amaro, já numa escala coletiva, é o que ele chama da cultura do risco. Né? E também aí, segundo a Fernanda de Julho, a maior parte dos estudos de risco está preocupado com a escala coletiva. Então esse é o reflexo de uma abordagem sobre os riscos que dedica grande atenção para a sociedade, a política, a tecnologia, a comunicação e a cultura. Sobre isso nós temos na Yvette Verret, Mechiney e Richemont, que a citação é: nesse sentido, a cultura do risco pode ser definida como um conhecimento e uma percepção da ameaça comuns a um grupo social. Ainda em questão do cálculo, né? Porque, percebe, nós estamos agora saindo de uma questão mais individual ou coletiva e mais abstrata, falamos até aqui, para entrar numa questão importante, inclusive também, aí agora pensando na interdisciplinaridade para os professores de matemática, por exemplo, que são diferentes fórmulas para calcular risco. Diferentes autores calculam de maneiras diferentes. Então, existe uma forma onde o risco seria igual a A mais V, nós já vamos ver o que é o A mais V, é uma forma, uma lógica cartesiana, o risco A vezes V, tá? E risco, a função de A e V, que foge da lógica cartesiana e já entramos numa lógica nebulosa, onde vigora o depende. Tá? Onde, agora nós vamos ver, o A representa o acaso, tá? O alia, que é um evento natural, que nada tem a ver com a vontade ou ação humana, por exemplo. Tá? É um evento aleatório, é um evento do acaso, que não depende da ação humana. E onde V é a vulnerabilidade, algo que resulta da ameaça, da presença direta ou indireta do homem. Tá? Então o A poderia ser a ameaça e o V a vulnerabilidade, né? O quanto a pessoa está propícia a sofrer um determinado risco. E F, então, seria essa função, né, a relação que depende do problema analisado, da relação entre a área e a vulnerabilidade. Então, depende do problema. Então, a lógica nebulosa ela está fugindo do cartesianismo porque está tentando perceber qual é o problema que está envolvido nessa relação. Representa-se com 1 a existência de um fator e 0 a inexistência do fator nessa representação. Tá? Por exemplo, numa ilha um vulcão entra em erupção. Isso é uma ameaça. É um acaso, uma obra do acaso. Mas lá não existem casas. Então, nesse sentido, se o risco for A mais V, nós temos, por exemplo, 1, existe o risco, né? Então, existe a ameaça, o vulcão entrou em erupção, então é 1. E 0, a vulnerabilidade é 0, porque não existem casas. Então, se eu faço a soma de 1 mais 0, eu tenho 1, ou seja, existe risco. Por outro lado, se eu tenho a outra forma de calcular, né? Também cartesiana, A vezes V, ameaça vezes vulnerabilidade, eu tenho 1 vezes 0, quer dizer, tenho 1 que é a ameaça, mas 0, nenhuma casa, resulta em 0, ou seja, não existe risco. Então, o vulcão pode entrar em erupção que não tem risco para ninguém. E o terceiro ponto de vista, que é uma função de 1 vezes 1 por 0, nesse momento, se for levado em conta que apesar de não afetar diretamente o homem, não ter casas ali, aquela erupção pode acarretar em mudanças climáticas, por exemplo.
em função dos particulados lançados na atmosfera, né? Então, no caso ali, eu não estou sendo, nenhuma casa está sendo afetada. Mas se tiver uma cidade próxima, né? Ou se no caso é uma ilha, ninguém está próximo, né? Mas está um barco passando, ou a própria atmosfera pode ser alterada em função disso. Então, nesse caso, existe risco, tá? Nessa função. Aí nós entramos num gráfico que pode ser útil, quer dizer, quando eu tenho um nível elevado de vulnerabilidade e um nível aqui no eixo vertical, né? Um alto nível de vulnerabilidade, que é essa parte de cima, conjugada com um alto nível de ameaça, eu tenho, portanto, aqui no quadrante superior direito, um alto risco. Por outro lado, se eu tiver um baixo nível de ameaça aqui do lado esquerdo e um baixo nível de vulnerabilidade, eu tenho um baixo risco. Mas percebe que nessa abordagem aqui dessa imagem, eu não tenho risco zero. Tá? E percebam, o autor dessa imagem, onde eu peguei, é a Microsoft, que é a fabricante, né, do Windows e dos computadores. Né? Então, percebe, não existe risco zero nesse ponto de vista. Muito baseado na função anterior que eu mostrei. Bom, entramos num momento importante da nossa apresentação, que é a tipologia dos riscos. Né? Então, existe toda uma tipologia de riscos e devemos enfatizar, então, 4, que aparecem muito com destaque na literatura, que são os riscos naturais, os riscos tecnológicos, o risco social e o risco ambiental. O risco natural relaciona-se aos processos que não podem ser facilmente atribuídos ou relacionáveis à ação humana. Embora nos dias de hoje seja praticamente impossível, né, falar de algo que não tenha a ver com o ser humano, né, mesmo assim é importante ter esse entendimento. Então, o Fernando Rebelo, professor português, já falecido, ele diz o seguinte: o homem existe à face da Terra e o que se passa num local é sempre suscetível de desencadear num outro qualquer local ou num outro tempo para o mesmo local. Então não existiria o risco zero nessa visão, mesmo se tratando de um risco natural. Com base em vários autores, inclusive o Rebelo, os riscos naturais podem ser subdivididos em vários tipos. Então, temos riscos tectônicos ou magmáticos, como os vulcões, que eu já citei o caso, riscos climáticos, como tempestades, furacões, riscos geomorfológicos, como deslizamentos, e riscos hidrológicos, como, por exemplo, os alagamentos. Um outro risco importante é o risco tecnológico. A abordagem desse risco deve levar em conta 3 fatores: a condição humana, que simboliza a existência individual e coletiva, e também o ambiente, o processo de trabalho, as relações entre direções empresariais, por exemplo, e os assalariados, não é? Que são os atores principais da tecnologia, né? O processo de produção em si, que são os recursos, as técnicas, os equipamentos e o maquinário. Então, essa pirâmide, né, esse triângulo, essas 3 relações muito importantes, e onde pelo menos um desses fatores for encontrado, haverá risco tecnológico, ou a probabilidade de um problema causado por tal risco. São as palavras do professor Oswaldo Servat Filho, e num trabalho muito interessante de 1988, e um autor muito importante, muito recorrente na nossa bibliografia, na nossa leitura. O terceiro tipo é o risco social, que representa a maior parte dos riscos. Eles podem ser causados pela sociedade ou riscos com consequências para a sociedade. Então, podem ser causados pela sociedade ou riscos que não foram causados e que afetam a sociedade. Por isso que ele é muito presente na nossa vida. E está muito presente nas cidades, obviamente. O risco social ele pode ser dividido em
vários tipos, dois tipos. Os riscos exógenos, que são relacionados aos elementos naturais e às ameaças externas, por exemplo, terremotos, epidemias, secas, inundações. E os riscos endógenos, relacionados aos produtos da sociedade e às formas de política e administração dos espaços das cidades, por exemplo. Então, por exemplo, o crescimento urbano e a industrialização, a formação de povoamentos e a densidade excessiva de alguns bairros, por exemplo. São riscos endógenos. Lembrando que exógenos vem de exo, geno, exo é fora, geno vem de genética, né? E endo é de dentro. Genético é criado por, né? Uma criação de dentro e uma criação de fora. Gerado, né? Endogeno. E o risco é um objeto social, conforme afirma Yvette Verret. Segundo a autora, não há risco sem uma população ou indivíduo que o perceba e que poderia sofrer seus efeitos. Correm-se riscos que são assumidos, recusados, estimulados, avaliados, calculados. O risco é a tradução de uma ameaça, de um perigo para aquele que está sujeito a ele e o percebe como tal. Segundo a autora, né, o que nós percebemos? Que, mais uma vez, né, não há risco sem uma população ou indivíduo que perceba. Então, sempre que tiver uma população que perceba, mesmo que ela não sofra o risco, mesmo que ela não esteja exposta ao risco, mas se ela percebe que existe, se ela sabe dessa existência, ele já esse fenômeno representa um risco. Os riscos sociais carecem sempre de uma abordagem inter e multidisciplinar, pois implicam numa pluralidade de atores e resultam da combinação de um grande número de variáveis, particularmente difíceis de serem consideradas ao mesmo tempo. Então, por isso, uma abordagem inter e multidisciplinar e, sobretudo, em equipe. Para entender esses riscos e contribuir para a formação de políticas de prevenção, é necessária a integração de diversos campos do saber, desde as geociências, a história, as ciências políticas, o direito, a psicossociologia e as ciências exatas, entre outras. Por fim, o último risco é o risco ambiental. E a noção de risco ambiental engloba as outras noções que foram tratadas antes, né? E trata das situações de risco que estão ligadas ao que ocorre à nossa volta, ao nosso ambiente, ao nosso entorno, seja esse ambiente natural, seja um ambiente construído pelo homem, que são os riscos sociais e tecnológicos. Os riscos ambientais, eles resultam da associação entre os riscos naturais e os riscos decorrentes dos processos naturais, agravados pela atividade humana e pela ocupação do território. Segundo não está aí, mas é a Yvette Verret que fala isso. A utilização do termo ambiental deriva do francês environnement e do inglês environment, e resulta da escolha consciente de não utilização do termo meio ambiente. Quer dizer, quando a gente utiliza o termo ambiental, a gente está propositalmente, conscientemente, trazendo um termo, que é o termo ambiente, ambiental, e fugindo do termo meio ambiente. Tá? Ambiente é tudo aquilo que está à nossa volta, no nosso entorno, tudo aquilo que nos envolve. Assim, o homem é uma parte importante do ambiente. Isso é muito importante para a geografia, por exemplo. Isso é muito tranquilo para a geografia. Tá? Muitas vezes existe um debate em relação à biologia, tá? Que aí tenta trazer um outro tipo de abordagem. Nós não vamos tratar disso agora, mas é muito tranquilo para a geografia essa abordagem de que o ambiente e o ser humano faz parte desse ambiente. Tá? Bom, dois termos muito interessantes quando a gente está falando de risco ambiental, e dois autores que eu já citei trazem essa abordagem, que é a questão das bacias de riscos e os sistemas de risco. Então, por exemplo, quando eu falo em bacia de risco, esse foi o nome dado pelo Fernando Rebelo para um espaço territorial, que pode ser local
numa escala de detalhe, ou regional, onde existe a convergência de diversos tipos diferentes de risco. Então, eles podem estar interligados e podem ocorrer ao mesmo tempo, ou não, originando crises complexas, ou também podem ficar só em estado latente, né? Não vir a acontecer. E um outro é o sistema de riscos, do professor Oswaldo Cevar, é uma abordagem muito interessante, que é quando um risco está interligado a outros, no espaço e ou no tempo. Então, pode ser utilizado esse termo para explicar as ligações entre causa e efeito, tanto numa escala macro, como no caso de uma bacia hidrográfica ou de uma região metropolitana, né? Uma grande bacia hidrográfica, né? Nesse caso, e uma região metropolitana, como também numa escala micro, uma microescala, quando tratamos de uma planta industrial, né? De uma empresa, de uma indústria, ou uma instituição acadêmica, ou um estabelecimento comercial, ou uma pequena cidade, um pequeno bairro, né? Mas muito interessante essa abordagem sistêmica. Bom, para terminar aqui, né, um pouco de humor, um pouco de realidade, nós temos hoje no Brasil uma forma de pensar o risco, né, que é o risco Brasil. O risco Brasil significa o risco de investimento para empresários, né, ele é medido por empresas e consultorias no exterior que medem qual o risco de um empresário investir no Brasil, né? E essa é uma charge de 2004, tá? E ela mostra, o título é o risco Brasil, é o menor em 7 anos. Então, nós estamos vivendo em 2004 um risco menor, né, na economia. Hoje, nós, em 2018, já voltamos a ter uma nova crise, né? Então, agora estamos saindo de uma nova crise, mas é muito importante essa noção do risco. E a charge mostra ali a dona de casa dizendo que ela vai riscar 7 mantimentos da panela. Nas compras dela, ela não tem condições de comprar alguns alimentos, então ela vai riscar da lista. Esse é um termo, como nós vimos, essa é uma abordagem, né? Uma etimologia do risco, de riscar. E a mesma, né, essa brincadeira do risco, né, de correr risco, é o moço ali à direita, com uma arma na mão, um chapéu, dizendo, risco 7 cabras ali no acampamento do Sem Terra. Embaixo dele, risco 7 programas sociais para pagar a conta do FMI. E do lado dele, à esquerda, risco do mapa, 7 espécies de bichos com veneno para soja, que é o agricultor ali com o trator. Então aí nós temos essa abordagem, né, do risco enquanto um problema para uns, mas soluções para outros também, né? Não podemos perder isso de vista. Isso seria caso até de uma outra apresentação, né? O quanto viver na cidade é um risco para uns e não é um risco para os outros, né? Então, quando falamos, por exemplo, de segregação espacial ou quando falamos de desigualdades sociais, né? Um assunto extremamente importante quando nós falamos de cidades e estamos falando de sustentabilidade também. Esse é um tema extremamente importante, né? O risco ele se apresenta de formas diferentes para pessoas em condições sociais diferentes. Tá? Historicamente, os mais pobres sofrem mais risco do que as pessoas mais afortunadas. Bom, com isso, eu encerro minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Eu me coloco à disposição. Vocês podem, na minha página, acessar o link para o artigo completo que deu origem a essa apresentação, outros trabalhos que eu tenho produzido, e o meu contato, meu e-mail. Né? Um abraço a todos e até a próxima.